A primeira pergunta de hoje, quem vai fazer é a Zilá, que é a pergunta da semana passada que ficou pendente. Zilá, por Qual o favor. tema de hoje, hein? Como Qual o foi, tema? professor? Adaptação do CCM no idoso e na criança. Certo. Tem Boa noite, alguns aí que tá baixinho? boa noite a todos. Boa noite. Doutora, na aula 27, a senhora fala dos espíritos que se apresentam como cobra, cachorro, etc. A senhora explica que são pessoas que sofreram por causa de outros seres humanos e passaram a se recusar a ser dessa raça, dessa espécie humana. A minha dúvida é sobre os humanos encarnados que nos dias de hoje se identificam como bichos, lobo, gato e outros animais. Essas pessoas se classificam como tierãs e alguns se sentem como bichos desde muito crianças. Aí eu pergunto, eles se sentem assim por causa de traumas dessa vida ou de vidas passadas ou são vítimas de HE num processo de obsessão coletiva? Uma boa pergunta você fez. Eu já acompanhei um caso, há mais ou menos há 12 anos atrás, de uma criança que dizia que era um touro. Você imagine que essa criança ela tinha aproximadamente 5 anos de idade e ele entrava debaixo das cadeiras, ele dava chifrada. Então, é a maior dificuldade de adaptação social. Quando ia no shopping center, era a mesma coisa. Então, na escola, e nos trouxeram esse caso que foi apresentado a doutor Ricardo Menezes. E o mais interessante é que o que a gente viu ali, que ali era um processo de projeção hipnótica sobre aquela criança, onde a entidade hipnotizadora colocou na memória da criança que ela era um touro. O que é que acontece? Ela se identificava com esse animal. Depois de um tratamento feito de 3 meses, veja que esse fato desapareceu completamente. Então, quero dizer o seguinte: para o Espiritismo explicar os dias atuais de hoje, é preciso que a gente tenha muita ciência, muita medicina, para poder entender esse fato. Como é que alguém diz que é um cavalo? Isso não é normal. Me identifico como um cavalo. Como é que alguém diz, eu me identifico como ovelha? Existe um processo obsessivo hipnótico muito grave nessas pessoas. Elas aceitam pelo sentimento de culpa de erros que cometeram em vidas passadas. Muitos e muitos espíritos, e principalmente aqueles que erraram muito na Terra, eles estão sujeitos a processos hipnóticos no mundo espiritual. E essa indução hipnótica imposta pelos hipnotizadores do mal leva essas pessoas a tomarem formas de animais. Olha aí. E essa forma de animal também, se eu não me engano, o termo é lecantropia, né? Lecantropia, não é isso? Então, na lecantropia, o que é que acontece? O Dr. André Luiz fala sobre isso nas obras dele. E ele tem toda a razão quando ele faz essa colocação de alguns espíritos que submetem esse processo o sentimento de culpa. Então, esse grande número não está sofrendo de uma hipnose coletiva, mas sim, individualmente, eles foram programados pelos HE para se sentirem assim agora, nessa vida, quando encarnados. Isso? Eles tiveram duas ações, uma como desencarnado, e às vezes não passaram por colônia, porque não quiseram, e vão ter que reencarnar compulsório. Porque se passa por colônia, essas correções tem como fazer e ele voltar ao normal. Mas o problema deles é a rebeldia, eles não querem. Então vai ficar naquela região até o dia da convocação reencarnatória. Então nós não somos culpados. Acho que todo mundo merece uma chance, desde que você se arrependa. E Deus proporciona aos espíritos essa oportunidade, mas eles não querem. Por eles não querer, então,
vão ter que nascer, né, com sentimento de culpa, e as hipnoses vão atuar sobre a mente deles. Compreendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Maria Amélia, tudo bem? Deu certo? Deu certo. Eu peço desculpa aí. Eu estou falando com você ou todo mundo está me ouvindo? Eu estou. Estou Tá ouvindo. todo Todo mundo mundo me ouvindo ouvindo. já, já desliguei. Tô ouvindo. Peço desculpa aí que caiu, gente, mas espera aí, só vou abrir aqui para ver a próxima pergunta de quem é. Um minutinho, por gentileza, doutora Cristina e todos do grupo. A Zilac fez a primeira. Desculpa aí, deu uma caída aqui na internet. Zila, agora a próxima é a Graziele. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Graziele. Doutora, é o seguinte, eu tinha um tio, quando criança, os meus tios e meus avós me contavam que quando ele era criança, ele estava tranquilo, deixava ele num cantinho ali e tinha alfinetes enfiados nos pezinhos dele, areia nos olhinhos dele. Então ele estava tranquilo, do nada começava a chorar. Quando iam lá, tava todo esse episódio lá, objetos já em cima dele, cobra em cima dele, era uma fazenda. Aí mudaram desse local, mudaram do local e acabou mais os episódios. Porém, quando adulto, ele teve uma dor na perna e morreu dessa dor na perna. Foi para o hospital, fizeram estudos com ele, tanto que depois que ele morreu, pegaram os restos mortais dele, estudaram os restos mortais. Porém, nunca foi falado a causa-morte dele. Aí eu gostaria de saber que se esses ataques que aconteciam dele quando criança teria alguma coisa a ver com a morte dele, seria algo assim, de perseguição desses espíritos que atormentavam ele quando criança, se era kármico, o que seria esse caso dele? Olha, provavelmente pelos sinais e sintomas, isso era um ataque obsessivos. Então, ele foi assassinado por esses espíritos. Então, a gente inclui aí a lei de causa e efeito, que é muito complicado, porque nesses casos tem que agir rápido, né? Então, quando acontece com criança, a gente pede logo a evocação do espírito. E ali intensifica o tratamento. Eu estou aqui, estou quase todos os dias. Vou pedir para trazer essa criança quase todo dia para cá, para não deixar que eles envolvam essa criança em substâncias fluídicas complicadas. Mas no caso do seu tio, não foi mediunidade, não. Isso foi perseguição espiritual. Vingança de vidas passadas. Viu? Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Thaís, a próxima pergunta é sua. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Eu tenho uma pergunta aqui. É porque, assim, eu tenho uma prima que tem 2 filhos. Esses 2 filhos dela, quando criança, ele sempre falava para mim que estava vendo espírito, que via espírito do lado da mãe dele de noite. Inclusive, relatava as pessoas que já tinham morrido. Tipo, pela fisionomia que eles falavam, né? E aí, eles pediam para eu levar eles no centro. E eu levava eles no centro. Aí, era uma certa forma também de forçar os pais irem. Só que aí, com o passar do tempo, a mãe parou de ir comigo e parou de levar eles. E ela não deixava eu levar também. Então, e assim, os pais bebem muito, eles não acreditam. Na verdade, eu tenho certeza que acredita, porque na verdade a mãe dele vive sobre influência.
É, mas eles não deixou os meninos ir mais. Aí, isso pode, por exemplo, agora os meninos devem estar o quê? Com 15 anos, um com 15 e um com 13. Até pouco tempo, eles dormiam com os pais de medo, porque eles diziam que não conseguia dormir, porque ficava vendo espírito. Agora, é assim, isso pode desencadear uma revolta deles agora, sim, na adolescência, porque um deles, inclusive, tá bebendo muito hoje. E é assim, 16 anos o mais velho. Será que isso foi em decorrência da falta dos pais? Olha, eu não sei para que os pais se comprometem com a mediunidade de filhos e não querem compromissos. Está entendendo? Porque mediunidade não dá dinheiro, né? Se Sim. desse dinheiro, tinha muito pai interessado que o filho fosse médico. Mas como mediunidade dá compromisso, e muitas vezes vai ocupar o tempo de alguns pais, eles não aceitam isso. E isso é lamentável, que eu vejo isso constantemente nos hospitais. Existem pais que vêm tratar da criança, sabem que a criança tem mediunidade, e depois que a criança melhora, nem satisfação dá, vão embora. E essa criança volta pior depois de 10 anos, que agora não é mais criança, é um adolescente. Como fazer agora? Ninguém vai fazer milagre. Essa criança teve projeção de memória para droga, projeção de memória para sexualidade, projeção de memória para álcool. Ninguém vai reverter esse quadro. E agora eles querem apelar para tudo. Se não consegue aqui, eu vou na igreja, eu vou ali. Olha, existem coisas que é irreversível. A responsabilidade dos pais na parte mediúnica dos filhos é muito grande. Faça a sua parte, você como pai. Se de repente um adolescente não quer vir mais, a responsabilidade é deles. Mas uma criança que diz que vê espírito, nós estamos aqui para tratar delas. Então eu digo sempre para ele, me diga uma coisa, isso aqui está fazendo mal ao seu filho? Que eu só falo coisa boa. Me diga que está fazendo mal ao seu filho. Então eu só falo aqui coisa boa para o seu filho. O seu filho, quando chegou aqui, chegou apavorado. Dormia com você, hoje não dorme mais. Aí você diz que não quer mais vir, tudo bem, fica a seu critério. Então, eu sinto muito por essas crianças, porque, na verdade, eles vão se desviar e vai dar o maior trabalho à família. Se não quisesse ter esse trabalho todo, mantinha na evangelização, no tratamento espiritual, que seria um homem de bem, né? Uhum, com certeza. E um deles, inclusive, já tá dando trabalho. E eu já falei para a mãe dele, falei, isso aí é resultado, né? Ele te pediu muito para você levar, tanto que quando eu vou para lá, para a cidade, eu vou no centro de lá, eles vão comigo. Quando eu vou, eu falo, agora vocês já podem vir sozinhos. Vocês não precisa de depender do seu pai e da sua mãe, mas não sei se é medo, se eles têm medo, não sei. Não, não é medo. Existem duas coisas aí: preconceito e medo do compromisso. Entendi. Não é medo dos espíritos, porque os espíritos estão dentro de casa e o menino está vendo. E Hum, até agora não abandonou a casa com medo deles. sim, Então, isso aí é preconceito e medo de assumir responsabilidade. entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Suede, você é a próxima. Tá. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora Cristina, numa casa que não tem religiosidade nenhuma, as crianças só vivem doentes, com alergia, dores nas pernas, falta de ar. A pequena, que é recém-nascida, chora demais, tem dificuldade para dormir. Isso é mediunidade ou é contaminação de eletromagnetismo negativo? Olha, isso aí não é mediunidade, não. É contaminação eletromagnética negativa. A criança que não consegue dormir, ela tem um excesso muito grande de elétron no sistema nervoso central. Aqui eu faço esse tratamento, a gente tira, aí consegue dormir. Mas veja, cada lar tem uma atmosfera. Um lar que faz evangelho, num lar as pessoas vivem bem, não existe criança doente. O elétron é todo positivo. Mas o grande problema dos pais, é como eu estou dizendo, eles não querem deixar de beber, mas querem os filhos dele bom. Eu não vou prometer isso a ninguém.
eu vou ao ponto onde está o ferimento. Olha, o ferimento está aqui no senhor, na bebida. Esse menino tem diarreia, dor de cabeça, se assusta. Vamos parar de beber? Aí eu lhe prometo que vai ficar bom. Agora, bebendo, vai ficar bom não. Não estou querendo lhe enganar. Então, veja, essa criança que está aí, ela pode futuramente desenvolver um falso diagnóstico de autismo pelas cargas eletromagnéticas no sistema nervoso. Então, essa criança vai chegar ao ponto de bater com a cabeça na parede constantemente, ter movimentos repetitivos. Olha, se nós estamos aqui para evitar isso, por que os pais não querem? Sei, Então, vamos lá. e Oi? o pai é dono de loja de bebida, né? Ah, já disse tudo. Então, o que que acontece? É como eu digo aqui, aos que têm bares, né? Eu digo, ah, você não quer que seu filho beba, né? Não. Mas quer vender bebida ao filho dos outros? Como é que pode? Entendi. É, Tudo verdade. depende da reforma moral. Então, olha, como é que um espírita pode vender cigarro? Sei. Onde ele vai falar contra o vício? Uhum. Os espíritos inferiores, eles vêem esses detalhes. E quando a gente vai questionar, olha, por que você não está naquela casa? Eu estou ali porque ele vende bebida, porque ele vende cigarro. Então, diga a ele que pare de vender. Como é que a gente vai reformar essas pessoas que elas não querem perder nada na vida, principalmente dinheiro, não querem perder? Elas não querem. Sei. Então, a gente percebe nos evangélicos uma coisa: os evangélicos, antes de ser evangélico, aquela pessoa muitas vezes tem um bar. Depois que aceita Jesus, fecha o bar e não morre de fome. O espírita morre. Como é que pode? É Então, o verdade. evangélico fecha aquilo ali, tem outras ideias na cabeça, dá certo, está vivendo, tem seu pão de cada dia. Quando é os espíritas, o que é que eles falam? Eu vou morrer de fome, é? Então tá certo, eu não posso fazer nada, mas isso vai piorar e piora. Então acho que existe a alternativa de você ganhar seu dinheiro honestamente. Mas esse lá não é mediunidade, é condição fluídica. É. Obrigada, doutor. Obrigado também. Simone, você é a próxima. Boa noite, doutora. Boa noite, Simone. Como fica o caso de uma pessoa ser médium, é criada em outra religião, não entende nada sobre a mediunidade e hoje, sendo uma pessoa idosa, sente todos os sintomas de uma mediunidade não desenvolvida? Se ela não teve essa orientação nessa encarnação, como que vai ser para ela? Olha, mediunidade não tem religião. Mediunidade é uma capacidade de sensações e percepções, não tem religião. Então, muitas vezes, uma pessoa diz assim: eu não quero ser médium, porque isso aí não é coisa de Deus. E vai para a igreja evangélica e recebe o Espírito Santo. Como é que pode? Há alguma diferença? Não há diferença nenhuma. Então, o que acontece? A mediunidade tem que estar a serviço do necessitado. Então, as pessoas de 1960, 1950 sabiam que era mediunidade, mas a maioria não queria. Então, olha as consequências hoje. Então, se nós pegamos os médios equilibrados com 80 anos e os médios equilibrados com 70 anos, essas pessoas vão morrer de velhice, de doença não morre não, viu? Mas de velhice morre. Agora veja, você pega uma pessoa de 50 anos, que a faixa etária que eu vejo aqui, pessoa de 50 anos está com sintoma de 80. Isso é contaminação fluídica. Olha só, não dorme bem, não se alimenta bem. Quando você chega e diz assim: ô fulano, só tem 50 anos, porque você não vem pelo menos para um curso de passe? Deus me livre, eu não quero isso não. Nós vamos fazer o quê? Nada. A nossa parte nós fizemos. E eu digo a alguns aqui: seu problema é mediunidade. Você está bem, tô, eu vou dar alta. Mas daqui a 6 meses você piora. Porque você veio trabalhar. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, porque quando você piorar, não diga assim: aquele tratamento não serviu de nada. Serviu, eu estou lhe alertando. Quem veio para trabalhar tem que trabalhar, senão você adoece pegando contaminação por aí. Certo. Obrigada, doutora. Já também. Maria das Graças, faça uma Sim. pergunta
pergunta sua, depois eu volto em você, por favor. Tudo bem. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite, Maria Doutor, Joyce. doutora Cristina, segundo suas explicações, a mediunidade não tem idade. Uma criança com 10 anos fica nervosa, muda a voz e percebemos que é uma influência de um obsessor. Por quê? Ele age com muita força, parece um adulto e ninguém consegue segurá-lo. Então, como cuidar se não existe bloqueio de mediunidade? Esse modo de agir é do espírito? Olha, eu já vi casos como esses. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Existe aí 99% de casos que eu acompanhei que se trata de regressão de memória de vidas passadas. Eu classifico 1% aí que é entidade, porque é muito raro eu ver uma entidade querer pegar uma criança, sabe? É muito raro isso, incorporar numa criança. Mas se essa criança tiver um trauma, hein? O que é que está acontecendo por trás disso tudo? Essas coisas que eu gosto de investigar. Eu vou pegar uma criança dessa aqui, em particular, e conversar com ela. O que é que está acontecendo em casa? Não, ele vai dizer o que está acontecendo em casa. Por aí eu posso fechar um diagnóstico. Mas eu não posso falar que isso é espírito, porque o surto psicótico também leva a pessoa a dobrar as forças, como uma espécie de defesa emocional de algo que não está atingindo aquela pessoa naquele momento. Então, me apresentaram um jovem, de mais ou menos de 14 anos de idade, que queria se matar. Veja só. Então, o que é que acontece? Isso tem motivo. Era obsessivo? Para mim, não era, não. E eu vou no ponto principal. Como é que seus pais lhe tratam? Veja só. Ah, meu pai me trata com desprezo. Meu pai me rejeita. Isso é obsessivo, Maria das Graças? Não é. Não. Isso é um processo emocional de rejeição séria que tem que ser tratado por um psicólogo. Então, o que é que Sim. nós fazemos? Ó, vem cá, tu vai para a psicóloga. Teu pai, infelizmente, tu vai ter que esquecer e lembrar da tua mãe, porque isso não é pai, que fica simplesmente humilhando o filho sem motivo nenhum. Tá entendendo? O caminho não é Sim. esse. Então, a gente observa que aquele jovem se recupera pelo processo psicológico, pelo processo espiritual, pessoal. Não existe processo obsessivo ali. Existe um pai obsediado que pega o filho e faz um absurdo desse, é um pai consciente que não sabe o que é ser pai e vai humilhar o filho. Isso está errado. Então, essa criança, se ela tivesse aqui, a primeira investigação seria comportamento dentro do lar, como tratam ela. Aí a gente chegaria a um Sim. diagnóstico. Sim, entendi. Muito obrigada. Ficou claro, viu? Obrigado Muito também. obrigada. A próxima pergunta é sua, Rose. Você faz a sua primeira pergunta, depois eu retorno em você também. Certo? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Boa Boa noite. Cristina. noite. Doutora, quais os riscos que correm os idosos médiums que trabalham em uma casa espírita que não têm o conhecimento da medicina espiritual? Ocorre cristalização energética nos plexos do mesmo modo que ocorre naquele que não trabalhou a mediunidade por falta de vontade ou desconhecimento? Eu tenho que saber, dona Rose, a natureza das comunicações desses idosos. Então, se por acaso eles vão para aqui, para a mediúnica, não, para a psicografia, então o que que acontece? Na psicografia é mais leve, desde que não tragam comunicação de suicidas, mas de entidade de enfermaria. Então, esse idoso, mesmo com 80 anos, não tem nenhum problema na psicografia, porque ali você não tem ali uma incorporação direta, você tem uma transmissão ali do anjo de guarda da entidade para o idoso, entendeu? Mas vamos lá. É, eu não vou pegar uma pessoa de 80 anos para fazer uma obsessão grave, porque já é perigosa para ele. Mas essa pessoa idosa pode receber um médico espiritual? Pode, não tem nenhum problema.
Está entendendo? Então, nós temos aqui pessoas que trabalham em setores aqui, setores ali, mas o que eu não posso é arriscar aquela pessoa onde tem um espírito mais experiente do que ela. E isso não foi feita essa seleção. Então, eu já vi pessoas idosas que recebiam 20 comunicações espirituais no centro espírita aqui em Recife, e essa mulher estourou a pele todinha, foi em carne viva. Só que aquilo era ectoplasma, aquilo tinha uma razão. E quando eu perguntei para ela, olha, me diga uma coisa, você é de qual instituição? Fulano de tal. Quantas comunicações você dá lá? Disse 20. 20? Qual é a tua idade? Ah, doutora, eu tenho 70 anos. Enlouqueceram? Como é que você pega uma pessoa de 80 anos e faz isso? E ela disse, não, o presidente disse do centro que era para dar produção. Produção? Então, veja, os idosos, eles não estão excluídos do trabalho espiritual. O caminho não é esse. Mas existe coisa que ele não tem mais condições de fazer. Então, vai chegar um momento que a idade do seu Vandir vai aumentar, ele não vai ter mais condição de fazer HE. Eu não vou deixar. Porque se torna alto risco de um infarto, de um AVC, não é recomendável por causa da idade. Outros vão aprendendo mais novo e o trabalho vai continuar. Então, o que faltou no Brasil, na verdade, aqui no espiritismo no Brasil, foi uma dose, mas uma dose mesmo de medicina e ciência que não aconteceu. E, de repente, a coisa está desandando aí fora, né? Obrigada, doutora. Obrigado também. Anália, é a sua vez. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a Boa todos. noite. A minha pergunta é em relação à adaptação do CCM no idoso. É praticamente uma dúvida que eu tenho em relação a mim. Aos 11 anos de idade, eu tive as primeiras manifestações mediúnicas, eu via espíritos e ouvia vozes. Foi a partir daí que eu iniciei os estudos doutrinários. Eu estudo o livro dos médiuns há 4 anos, só que online, porque a casa que eu frequentava, a casa espírita que eu frequentava, não estuda as obras básicas. Participando do projeto dos hospitais, que eu fui convidado pela Maria Amélia, eu vejo que eu estava exercendo o mandato mediúnico de forma diferente do que eu estou aprendendo hoje. E isso está mexendo muito comigo. E hoje, com 67 anos, a senhora poderia esclarecer-me se ainda posso exercitar, desenvolver a minha mediunidade? Olha, a gente tem que medir o estado de saúde de cada um, tá entendendo? Então, o seu estado de saúde é bom, então você não tem tendência a pegar infecções. Então, ora, se eu colocasse você num passe, tinha que ter uma limitação desse passe. Eu nem ia deixar você aplicar passe em 50 pessoas com essa idade. Você estaria num trabalho de passe mais simples, até 10 pessoas, 20 pessoas, tá entendendo? Então, se eu for colocar você para uma obsessão grave, eu não faria isso por causa da sua idade. Mas se você tem habilidade com psicografia, eu colocaria você no setor de psicografia. Então, nós temos que entender que nós teremos que adaptar a terceira idade em alguma conduta mediúnica, mas nós não podemos excluir. De nenhuma forma eu vou fazer isso. Então, se aquela pessoa tem 90 anos, ela está mais habilitada para psicografia do que para mediúnica. Eu não vou colocar na mediúnica, porque o desgaste vai ser bem maior. Mas na psicografia, o desgaste é zero, porque ali está o anjo de guarda desencarnado, o anjo de guarda do médico psicográfico, e não há nenhum cansaço físico. Agora, veja, uma pessoa de 70 anos para aplicar 50 passos em pé, essa pessoa vai sentir. Está entendendo? Porque se ela for fazer todo o procedimento em 50 pessoas, quando terminar, o desgaste físico é muito grande e é muito arriscado. Eu não faria isso. Mas eu quero dizer para aqueles que estão na terceira idade que ninguém vai deixar de trabalhar, não. Todos vão trabalhar mais adaptado de acordo com a necessidade de cada um. Porque quando eu assisti pela primeira vez essa aula sobre adaptação, eu fiquei assim muito assustada. Aí, na segunda etapa, como hoje de manhã, eu estudando novamente, aí me levou a fazer essa pergunta,
Porque até então eu estava me sentindo, falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Já com essa idade. Até então trabalhei na psicofonia, mas diferente do que eu estou aprendendo hoje. Aí foi onde me Mas, gerou esse momento. mas dá tempo de pagar essa conta ainda, viu? Graças a Deus, graças Não a Deus. aperreia, Eu quero, não. muito obrigada. Eu quero, graças a Não Deus. tem peso. Doutora, mas se esse idoso ainda tem bastante energia, porque a senhora me disse até no outro dia aí que é olhado a energia, como é que é, do perispírito da pessoa, né, para o É, trabalho. a vitalidade perispiritual conta muito, né? Pois é, e essa pessoa, se ela estiver mediunizada, ela vai, fisicamente ela vai se sentir cansada assim mesmo? Se for com médico espiritual, você não sente, não. Mas se for para desobsessão, você sente. Tá entendendo? Desobsessão Então, realmente é porque puxado. no nosso caso, a gente não tira energia, a gente repõe energia. Diferente. Então, Aham. eu trabalho, às vezes, 6 horas em pesqueira com o seu Vandir. Mas ele está inteiro. Eu não mexi em nada, viu? Está inteirinho. Do jeito que eu peguei, eu entrego. Então, você trabalhar 6 horas em pé, orientando tudo, essa coisa toda, você não consegue passar 10 minutos na desobsessão com o obsessor ali, doutrinando ou sendo doutrinado. Você vai passar mal. Mas no caso do médico espiritual, no caso do trabalho de passe, a gente vai Deixa aí. observar. São trabalhos que têm elétrico positivo, o cansaço é mínimo. Depois eu ponho. Entendi. É, até abrir o hospital eu não vou poder mais trabalhar, não. Oh, meu Deus. A próxima agora é a Rosângela. Rosângela? Oi, eu estava achando a pergunta aqui no celular. Ah, Boa noite, doutora. Boa noite a Boa todos. noite, Rosângela. Doutora, na hora da comunicação e atendimento ao desencarnado doente, a senhora diz na aula que primeiro o médium recebe a carga negativa do doente e, na sequência, o médium receberá a carga chamada de potencialidade energética positiva para ocorrer o tratamento. Caso o médium não tenha moralidade para receber esse potencial energético, como fica o quadro do médium e da entidade em tratamento, doutora? Olha, Kardec diz na Revista Espírita uma coisa muito interessante. Um bêbado não pode orientar o outro, né? Tu imagina o bêbado mandando o outro parar de beber. É uma confusão, né? Não? E ele usou esse termo justamente por quê? Porque os médios não moralizados, eles não têm nenhuma influência sobre os espíritos inferiores, não. Pelo contrário, os espíritos superiores são parecidos com eles e não atendem aos seus chamados. Aí que está o grande problema. Se não atender aos seus chamados, quem é que está se comunicando? Esse tratamento deu certo? Essa pessoa está boa? Então, tudo que eu faço aqui, eu pesquiso. Então, olha, eu quero saber, você está melhor? Foi feita essa visita quarta-feira. E eu tenho aqui até o nome do médico que foi feita a evocação. Se essa sequência tiver, esse paciente tiver do mesmo jeito, e é o mesmo médico que fez isso, eu já estou chamando ele para conversar. O que é que está acontecendo? Olha, tem 10 fichas com teu nome, os 10 pacientes estão do mesmo jeito. Então, eu quero saber o que é está acontecendo. Tem algum problema? E se tiver, não pode estar ali, não. Está entendendo? Porque se você tem moralidade, a justiça divina, ela libera o obsessor para a comunicação. Se você não tem, eles não liberam, não, porque eles sabem que você vai correr risco de vida. Aí vai ficar só o seu lado anímico. Entendi. Obrigada, doutora. Doutora, eu queria fazer uma perguntinha rápida, pessoal. Eu conversei com a Maria Amélia. Eu tomava hormônio para menopausa até um mês atrás, mais ou menos, eu parei de tomar. E eu comecei ontem, antes de ontem, com uma dor de cabeça muito forte, que se eu tomo remédio, ela diminui um pouco.
mas assim não diminui muito. Aí eu durmo, acordo outro dia com muita dor de cabeça também. Tem alguma coisa a Olha, ver com essa parada de tomar hormônio? já que você está fazendo reposição hormonal, aí tem que voltar para a endócrina, tá entendendo? Para ela investigar essas dores. Se isso é hipertensão, o que é que está acontecendo, como é que está funcionando o sistema endócrino. Então, se tiver tudo certinho, então vamos pegar um eletrodozinho e colocar no bulbo. Tá, Bota o eletrodo na absorção, letra A na pele, aí a gente tira esse elétron negativo também, viu? tá ok, então. Obrigada, doutora. Tá também. Marane, a sua primeira pergunta, por favor, só a primeira, tá? Por enquanto. Tá. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a Boa todos. noite, Mariana, tu tá melhor? Eu tô boa. Graças a Deus. Estou usando o eletrodo toda hora. Meu braço formigou, eu corro com o eletrodo. A gente vai ficando velha, não pode cair, não. Pode Doutora, não. pode não. Doutora Cristina, todos temos algum grau de mediunidade. Na aula Adaptação do CCM no idoso, foi citado várias complicações pela ausência do exercício da mediunidade. A doutora citou que nem todos assumimos o compromisso do exercício. E que mais importante que o exercício é a moralidade e saber lidar com os fluidos. Diante dessas observações, a primeira preocupação deve ser a moralidade e o estudo? É a primeira pergunta. A mediunidade virá como consequência ou necessidade? Porque a gente conversou, né, nessa aula do idoso, foi muito falado sobre as consequências da falta do exercício. Mas se eu tiver a moralidade, independente do exercício, eu ainda vou ter complicações? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Moralidade e mediunidade caminham junto. Tu tem a mediunidade. Mas para liberar o que é bom, tu vai ter que ter a moralidade. E adianta eu ter a mediunidade sem moralidade? Então, a mediunidade é uma força de atração de acordo com o meu comportamento moral. Se esse comportamento for imoral, eu vou dizer, não, eu sou um médium. Mas eu sou um médium que recebe espíritos de uma ordem inferior. Então, é compatível, você não tem nenhum anjo de guarda perto de você. Então, por isso que, quando você tem uma reforma moral, você busca a moralidade, a justiça divina começa a liberar os mentores espirituais, começa a liberar só coisas boas na sua vida, porque você está sabendo conduzir isso para o lado positivo. E tem muitos médicos que dizem assim: eu trabalho em todas as linhas mediúnicas, vai se acabar. Você não tem uma definição, tá entendendo, do que você faz. Você quer fazer de tudo. Mediunidade não é isso, não. Quando Allan Kardec estudou essa questão moral, o que é que ele diz? Olha, o verdadeiro espírita é aquele que todos os dias se esforça para dominar suas más inclinações. Então, ele não disse que você era santo, disse. Não. Ele disse que você teria que se esforçar para se libertar, mas também ele não disse que você poderia ficar acomodada lá e dizendo, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, acabou-se. Não, ele não disse nada disso. Ele disse que você teria que se esforçar. E se esforçando, as coisas boas são atraídas. Observe que para compor a codificação, ele procurou médios que não tinham interesse financeiro nenhum. Olha o rumo que ele tomou. Médios espontâneos, que aceitavam a mediunidade, que não retruncava a questão mediúnica, e assim nasceu a codificação. Então, qual é o grande problema dos médios? É eles falarem que eu posso ter mediunidade e fazer o que eu quero. Não pode ser assim. Porque você vai atrair também coisas que não vai estar sob o seu controle. Então, por isso que Jesus pede a mediunidade com moralidade, para que você tenha toda a proteção dos espíritos superiores. Entendi. Mas assim, só para eu finalizar o raciocínio. Boa parte da população em geral, e se a gente estiver falando de idoso, não exerce a mediunidade. Mas ele pode ter moralidade. Todos nós temos um grau de sensibilidade, mas nem todos nós iremos exercer a mediunidade.
Nesse caso, eu com pequeno grau de sensibilidade, mas com moralidade, eu não vou ter complicações? Tô falando no caso do Não idoso. vai ter. E vou explicar a você por quê. Os bisavós de vocês, que eram católicos fiéis, né? Observe que eles oravam de manhã, de tarde e de noite. É o tercinho. E tá entendendo? Então, eles não eram médios, eles nunca receberam um espírito, mas tinham uma força na prece, já estavam usando a mediunidade. Mas observe que eles não tiveram sequelas nenhuma, porque eram pessoas que acreditavam muito em Deus, eram pessoas que gostavam de fazer a caridade, porque se todo mundo naquele tempo fosse médio de incorporação, ia se acabar, porque não tinha conhecimento, e a justiça divina não ia fazer isso. Então, essas pessoas se dirigiram para a Igreja Católica. E na Igreja Católica, aprenderam a rezar, fazer o texto, primeira comunhão, essa coisa toda. Segurou essa mediunidade para que nada de ruim se aproximasse. E só se aproximou coisas boas, porque os avós e bisavós de vocês eram pessoas moralizadas, pessoal. Mas eram médios, não exerceu a mediunidade, mas os fluidos negativos não penetravam, porque existia a prece. Ficou claro agora. Muito obrigada, doutora. É muito boa essa explicação. Gostei. Maria Madalena, a próxima é sua. Faça só uma, por favor, por enquanto. Boa noite, grupo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Maria Madalena. Doutora Cristina, também é do CCM, referente à aula sobre o idoso. Dei uma alteradinha nela aqui. Como pode ser bem assistido por bons espíritos? Como pode ser bem assistido por bons espíritos, se na maioria os médios ainda mantêm carga energética em constante variação, resultante do orgulho, do egoísmo e da sensualidade humana? Olha, veja só, o trabalho exercido aqui na mediúnica é um trabalho que eu dou todas as condições para que os médicos se melhorem. Uma psicóloga individual está precisando? Tem, tem. Está precisando mais. Ah, doutora, eu não tenho dinheiro para passagem, não. Tá certo, deixa eu falar com a diretoria. A gente vai conseguir sua passagem, todas as condições. Então, esse médico que tem conhecimento, ele não tem necessidade de errar. E se errar, vai ter consequência, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E foi dado a eles, cabe a ele agora saber administrar tudo isso. As variações que eu percebo emocionais de alguns pacientes que são médios, eles não vão chegar a ser trabalhador. Eles vão ter que melhorar. Então, eu não posso nem caminhar para o estudo mediúnico, porque são agressivos, tá entendendo? Eles vão ter que aprender a controlar-se para depois se tornar trabalhador. O grande problema aí fora é que todo mundo quer ser trabalhador, mas ninguém quer dar condições para que esse trabalho seja realizado. E como é que isso fica? Então, é melhor fazer uma boa seleção de quem quer se transformar em uma pessoa melhor, aí você não terá problema nenhum, de nenhuma forma. Está entendendo? Então, eu tenho trabalhadores que estão aqui, pessoal, há mais ou menos 30 anos estão aqui no Maria Cláudia. Olha que são fundadores que estão aqui há 30 anos. Então, esses fundadores há 30 anos entenderam muito bem a mensagem do hospital, entenderam que essa conduta tem que ser mantida, está entendendo? Para o bem de todos e para o bem dos trabalhos, né? Obrigada, doutora. Obrigado também. Graça, a sua segunda pergunta, por favor. Tudo bem. Doutora, uma pessoa com mais de 80 anos está acamada há mais de 10 anos. Ela não desenvolveu a mediunidade,
tem todas as patologias da mediunidade cristalizada. Nesse caso, ela fica aguardando o desencarne que é programado, ou, além dos medicamentos e das orações da família, dão força ao corpo dela, essas energias estão no perispírito? O que acontece com esses médios é que, na realidade, eles são acometidos por diversas energias fluídicas. Isso Sim. vai debilitando a calcificação. Aí vem justamente em muitos quadros de demência total, tá entendendo? Então, os médios dessa idade, eles são mais castigados pelo fluido do que por influência, tá entendendo? Porque Sim. você vai observar muitas vezes que no transcorrer do tempo, a penetrabilidade fluídica negativa, ela entra. O problema é que ela não sai mais. Eu tenho um paciente aqui que vive no meio de alcoólatra e eu digo a ele, olha, o seu tratamento é paliativo. Você não melhora 100%, porque você vive no meio de alcoólatra. Então, essa medicação é para não piorar o seu estado. Então, o que acontece numa pessoa dessa? Ela não tem obsessores atormentando ela. Porque certa vez uma pessoa trouxe aqui uma senhora de 75 anos, que ela disse que essa senhora estava recebendo espírito, né? E eu disse, não, traga ela, que eu dou uma olhada nela. Ela não tem consulta aqui, eu dou uma olhada nela. E quando eu deitei ela na maca, ela teve uma espécie de incorporação que não era incorporação. Ela estava tendo uma crise de Alzheimer. Olha aí, pessoal, uma crise de Alzheimer. Não era incorporação. E eu olhei para ela, olhei para a filha e disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Isso não é entidade, não. Ela fica em casa assim, fica. Sua mãe está com Alzheimer. Mas, doutora, tudo bem, você não quer aceitar. Sua mãe está com Alzheimer. Vamos fazer o seguinte, leve ela para um neuro, porque ela não vai melhorar, não. Certo? E quando fizeram todos os exames, deu Alzheimer. Não era comunicação. Então, ela voltava a voz de criança, depois de adulto, essa coisa toda. E ali eu vi sintomas de Alzheimer que não eram sintomas de obsessões. Sim, ficou claro, doutora. Obrigada. Obrigado também. Rose, a sua segunda pergunta, por favor. Certo. Doutora, diante de tudo que a senhora está falando, tem falado para a gente sobre a nossa evangelização verdadeira, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o seguinte: a medicina espiritual que Jesus trouxe aqui para o planeta Terra, recomendando que os mansos herdarão a terra, ele se referia também à mediunidade com saúde em todas as idades? Eu acredito que essa profecia ela vai se cumprir num projeto de transição planetária. Estamos observando que as pessoas com rancores estão indo embora. Então, quando ele diz que os mansos herdarão a terra, ele está também dizendo, pare de ser estressados. Isso não vai chegar a lugar nenhum. A única alternativa é o planejamento que você vai ter, se você realizar. Se não existe planejamento, as coisas vão acontecer. E quando acontece, você não sabe resolver. Porque uma decisão errada vai levar a diversas decisões também erradas. Então, o que é que acontece? A gente já acostuma as crianças na evangelização a trabalhar a concentração, trabalhar a pacificação, para que se tornem verdadeiros pacificadores. Vocês acham que Deus ia construir essa terra maravilhosa, que parece uma colônia espiritual, para os endividados? Não, pessoal. Os endividados estão aqui porque Jesus, com a sua bondade, emprestou o planeta a eles temporário, foi emprestado. Vocês nem aluguel pagam aqui? Então, se não paga aluguel, o Criador vai dizer o quê? Terminou o contrato. Agora eu quero de volta para colocar só pacificadores aí. Porque a época dos guerreiros já passou, das guerras também, dos estresses também. Vocês foram um projeto que não deu certo, tá entendendo?
mas a terra foi emprestada aos comprometidos. E quem fala isso não sou eu, quem fala é o mensageiro de Maria, quando ele se refere ao Brasil, né? Ele diz assim, doutora, numa psicografia, ele diz assim, doutora, o Brasil foi emprestado a espírito comprometido, agora a justiça divina quer ele de volta. Olha aí. Então, por isso que ninguém se ache, não, viu? Pelo amor de Deus. Porque a Terra sendo um paraíso, descrito por muitos espíritos aqui do outro lado, aí vocês imaginam um paraíso cheio de violência? Por enquanto. Porque agora terminou o aluguel, pessoal. Não tem contrato, não. Quem não melhorar vai ter que voltar. Obrigada. Marane, a sua segunda pergunta. Vamos lá. Doutora Cristina, como fica o campo magnético de um médium que é influenciador nas redes sociais, já que sempre que pensamos ou falamos em uma pessoa, evocamos a mesma? Isso pode trazer desequilíbrio para o mesmo? Seria indicado para médiums esse tipo de exposição nas redes sociais? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A rede social, na parte mediúnica, está uma tragédia. Está uma tragédia. Olha, é muita coisa. E Kardec não disse que às vezes eu peço para o médium fazer um vídeo. Olha, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Porque se a gente não falar o que é verdade, essa verdade que está aí, essa mentira que está aí, vai ser tomada como verdade. Os médicos que estão indo para as redes sociais, eles não estão preocupados com a doutrina. Estão preocupados simplesmente pela quantidade de seguidores. Estão preocupados simplesmente pela fama. E o que acontece, pessoal? Isso desmonta completamente o espiritismo. Olha, modesta à parte, eu vou dizer uma coisa a você, Mariana. Tá lá, nossas palestras lá. Por semana tem 2.400 acessos. 2.400 pessoas assistiram. Mas eu não vejo uma crítica nessas palestras. Eu não vejo nenhum questionamento que põe em dúvida os trabalhos. Sabe por quê? A gente faz tudo que está na revista Espírito, na codificação. Agora tem médium no Brasil dizendo que recebe Deus, que recebe Jesus. Tem um que está dizendo que é a reencarnação de Jesus e tem gente batendo palma. Então, ora, se os que têm conhecimento não se pronuncia para dizer que aquilo ali é mentira, aquilo ali vai ser tomado como verdade. Que as pessoas não entendem nada sobre mediunidade. Eu faço a pesquisa aqui, na frente dos jovens. Eu detei uma jovem ali, de 14 anos de idade, domingo, e ela tem uma mediunidade muito ostensiva. Eu disse, ô minha filha, você já ouviu falar em mediunidade? Ela disse, nunca ouvi falar. 14 anos. Esse movimento espírita funcionou, Mariana. Como é que uma criatura daquela, com 14 anos, não sabe o que é mediunidade? Então, eu vejo isso no interior também. Então, o que acontece aí? Os mentirosos, que Kardec chama ele de médios imperfeitos, está lá no livro dos médios, viu? Os médios imperfeitos, os que só pensam em si, que alimentam seu próprio ego, está lá escrito. Então, cabe aos espíritas sérios combater essas pessoas, não deixar elas propagarem, veja só, propagarem a mentira. Então, o médico estava me mostrando uma jovem, uma pessoa de 27 anos de idade, que pegou o livro dos Espíritos, estava lendo lá no livro dos Espíritos, que Kardec fez uma pergunta qual era a característica dos espíritos superiores. Veja só. E ela foi ler a pergunta. A característica dos espíritos superiores, na sua linguagem, é uma linguagem mais clara, mais objetiva e com maior elevação. A dos espíritos ignorantes são assim e assim. Ela foi dizer que Kardec era racista. Mas como é que pode um negócio desse? Olhe para aqui, olhem. Kardec está dizendo aqui que os espíritos superiores, eles falam corretamente. Ô, criatura, não se refere a isso, não. Se refere que nós não temos vício de linguagem como vocês têm. Então, eu disse, olha, como é que a pessoa faz um negócio desse com a codificação? Aí colocou, isso aqui é preconceito doutrinário.
porque os espíritos ignorantes, olha, ignorante porque não sabe falar, não é nada disso não, pessoal. Quando a gente diz ignorante é porque palavrões, gestos obscenos, tá entendendo? Esses espíritos fazem, são ligados a todas as paixões humanas, isso não tem nada a ver com vocabulário, como ela estava citando ali. Então, observe, ninguém toma uma providência. As pessoas querem desmontar a codificação e os espíritas ficam assistindo isso. Não, aqui eu não deixo passar essas coisas, não. Eu levo para preleção, eu levo para estudo, mas eu esclareço o que é verdadeiro. Doutora Cristina, mas vamos trazer isso para o dia a dia. Por exemplo, assim, qual que seria a minha dúvida? Eu tenho uma pessoa que ela é médium, ela não exerce a mediunidade, mas ela vai lá para as redes sociais, ela vende, sei lá, produto para emagrecer, ela trabalha numa clínica de alguma coisa, ela está ali se expondo para 10 mil, 50 mil, não sei quantas mil pessoas. As pessoas que acessam, pensam nela, escutam o conteúdo, vão mandar vibrações, não sei se boas e são ruins. O que eu quero saber é se essa pessoa que se expõe nas redes sociais, expõe sua imagem, ela recebe essas energias desse tanto de pessoa que vibra para ela. Mas como vai receber, Mariana, se não são médios, são charlatões? E o Mas charlatão, ele mesmo vai ele sendo afundando aos charlatão, ele poucos. não recebe, ele não está exposto às vibrações. Ele está exposto a uma vibração, mas entenda que ele está assumindo uma responsabilidade sem ter a assistência dos espíritos. Muitos que observam em rede social não são médios, Sim, não é têm verdade. mediunidade. Está entendendo? Então, ele está se expondo a essa situação, mas vai chegar um momento da justiça divina ter que intervir, como interviu em João de Deus. Sim, Vai ter que intervir, não pode não. Porque quando aquela tragédia vinha acontecendo lá, né, de João de Deus, eu já alertava os médios. Não era isso, dona Zelma? Eu já dizia aqui, olha, pessoal, a- desde 2012, 2013, eu dizia, olha, esse homem não é médico. Se prepare que vai ter problema ali. Então, por que a Justiça Divina Mariana não conseguiu detê-lo? Porque ele não era médium. Se ele fosse médium, ele pegava uma obsessão e morria, a gente trazia para cá para resolver o problema. Mas o problema é que ele criou um personagem. E esse personagem que ele criou, todo mundo acreditava. Eu nunca acreditei naquilo. E eu disse, olha, vai chegar um momento das intervenções da justiça divina. Tem muita coisa errada ali. E depois, um mês antes, quando ia acontecer o escândalo, eu tinha avisado aqui aos trabalhadores, ó, chegou a hora. Ele vai ter que responder pelo que está fazendo, porque ele não tem mediunidade. Foi no momento que descobriram tudo aquilo. Se você tem mediunidade e você erra, qual é a intervenção? É a influência. Você adoece e sai. entendi. Mas se você não tem mediunidade, criou um personagem, Mariane, não tem como tirar você, não. Você é uma atriz. Você é uma atriz que não é médium, é uma atriz que está fazendo o papel de uma médium. E, ao mesmo tempo, criou um personagem que é um espírito. Esse é muito mais difícil de se combater, viu? Entendi. Ah, ficou claro. Agora, só para eu finalizar, eu não sou médium, eu estou nas redes sociais. Eu trabalho com as redes sociais. Eu vou absorver as emanações das pessoas que são meus seguidores ou não? Eu vou receber Olha, vibrações que eles me se enviam? tiver seguidores ali, vamos lá, se tiver seguidores ali que tem uma assistência inferior, você vai ser atingida. Entendi. Porque aquele espírito vai usar aquela pessoa para tirar aquele médio falso de circulação, que está usando o nome dele. Eles não gostam disso. Mas você vai ser o alvo deles, né? Entendi. Era essa a minha dúvida, doutora. Obrigada. Doutora Cristina, são 20h33. Dá para fazer mais Não uma? dá mais não, ponto final. Ponto final, né? Então vamos Bem, encerrar. Senhor Jesus, mestre amado, ofertamos, Senhor, o nosso coração
para que tuas luzes nos tornem melhor e mais flexível ao bem, Senhor. Ofertamos as nossas mãos para que venhamos erguer aqueles que estão à beira do caminho, por dores e sofrimentos, Senhor. E os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que recebam seus anjos de guarda, trazendo paz e harmonia para todos os ambientes. Só temos, Senhor, a te agradecer e nada a reclamar. Muita paz para todos e obrigado a todos vocês.